Nós temos também agora os malucos. Esse sempre... Os malucos voluntários, né? O maluco que quer se mostrar a serviço do governo. Veja o caso do ex-deputado, ex-BBB, né? E não, é ex-BBB só, mesmo. Fez um comentário homofóbico para criticar a decisão do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, de manter as escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul, que é o seu estado. Em um post no Twitter, Jean Willis disse, abre aspas, que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Oh, mas de um gay. Se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e os uniformes. Se for branco e rico, então, tá feio. Bi. Fecho aspas. Em seguida, o governador Eduardo Leite... É o jargão, é um jargão. Gay chamando o outro de bicha. Entendeu? É bi, é isso mesmo. É que nem falar cara. Exatamente. Em seguida, o governador gaúcho criticou a manifestação do ex-BBB, abro aspas, manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis, eu lamento a sua ignorância. Fecho aspas. Parabéns. Bom, é uma coisa de louco, de louco. Eu fiz um comentário ontem sobre isso no Tá na Roda. Fez uma fala brilhante, eu tava lá. Não é? Foi brilhante, brilhante. E é uma loucura. Tem algum trecho aí, Melzinho? Seria importante, Tem. viu? Então vamos aproveitar aqui, vocês tomem uma água, vamos ver um trecho do Tá na Roda de ontem. Eu tenho uma dor no coração de ter que falar coisas da Carla Zambelli, por exemplo. E, para mim, tá no mesmo espectro folclórico do bizarro a figura do Jean Willis. Então eu olho essas duas, isso eu exemplifico como que há de pior e é o pêndulo da estupidez que se retroalimenta. Quem é o Jean Willis? O Jean Willis, ele tem a formação dele, a Universidade Federal da Bahia. Eu não sei mais sobre o intelecto desse cidadão que ficou notabilizado, teve o grande feito, ou seja, teve o heróico acontecimento na vida dele de ganhar o BBB, né? O Big Brother Brasil, que é um espetáculo onde as pessoas ficam confinadas numa casa, abrindo mão da sua intimidade, abrindo mão da sua vida privada, ficam expondo o seu dia a dia para ganhar dinheiro. É isso que ser socialista. Como este socialista ficou conhecido no Brasil? Abrindo mão da sua intimidade para ganhar dinheiro. E ele pegou esse dinheiro, ele doou? Não. Esse dinheiro tá lá. Tá incorporado ao patrimônio dele. Pelo menos estava até a última eleição, quando ele concorreu. E repito, e ele coloca, todo mundo que concorre é candidato, tem que colocar a sua declaração de imposto de renda. Então ele é esta figura canhestra do socialista maroto que fica rico, expondo a sua intimidade para ganhar dinheiro, né? Como dizia a Macunaíma do Mário de Andrade, é dandar para ganhar vintém, né? Então esse socialista de iPhone que a gente bem conhece, que quando o Jair Bolsonaro assumiu a presidência, ele se exilou. Ele mente, né? Ele se exilou, ele disse, e agora começou a perseguição aos homossexuais. Bom, enfim, não aconteceu nada com os homossexuais nesta terra, Brasil, que já não acontecia durante toda a história do Brasil, né? Tudo o que sempre aconteceu continuou acontecendo. E ele foi embora num episódio muito mal explicado. Ele que sequestrou a pauta da diversidade, e eu costumo chamar de Midas ao contrário. Rei Midas, para quem não sabe, é aquele rei da mitologia que o que tocava virava ouro. O Jean Willis, como Midas ao contrário, no que ele põe a mão vira bosta, porque ele sequestrou a pauta da diversidade. E eu falo isso
como um cidadão homossexual já ofendido por esse senhor Jean Willis, né, que sequestrou a pauta, e a pauta da diversidade antigamente, quando eu comecei a me preocupar com essas questões, era uma pauta sobre liberdade. Eu pago meus impostos, quero meus direitos. Eu não quero ser rotulado. Eu quero viver como qualquer outra pessoa. Agora, quando começa essa captura, depois do fenômeno Jean Willis, ele começa o processo de ultra-rotulagem. Ou seja, ele transforma a diversidade numa coisa falsa. E agora ele volta. 2021 ele volta. Acabou o quê? Acabou o perigo, acabou a homofobia no Brasil, gente. Acabou, todo mundo hoje pode andar com segurança na rua. Agora, é engraçado que ele voltou filiado ao PT. Porque até anteontem ele era filiado ao PSOL, agora ele voltou filiado ao PT, voltou atrás de um carguinho e já começou a ser útil. O que eu tenho a dizer, como gay, que ele gosta de dizer que tem, porque todo mundo que é contra ele tem homofobia internalizada. Eu não sei o que ele tem internalizado, talvez seja o próprio diabo. Mas o que eu tenho a dizer é, se você tem essa audácia de dizer o que se espera de um gay, o que se espera de um hétero, eu começo a ter vergonha de dizer que eu sou gay, mas eu jamais terei vergonha. Portanto, a minha vergonha é de tê-lo como alguém reconhecido por outras pessoas como liderança LGBT. Isso sim me deixa triste, porque a sua imagem mancha a diversidade e não o contrário. Será, Elaine, que ele ganha um cargo no governo Lula? Porque ele voltou, ele era do PSOL, ele voltou filiado ao PT. Você acha que ele vai entrar aí para o secto do Janones? Então, eu acho que tem que ter aí um apelo popular, tem que ter aí uma pressão popular, porque, afinal de contas, Lula e Janja foram jantar na casa do governador Eduardo Leite e foram recebidos por ele e pelo marido, que trataram o presidente de forma muito cortês, e é lamentável esse tipo de fala, e principalmente quando a gente sabe que Jean Willis tem aí possivelmente uma cadeira no SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Como é que pode um governo que tem como slogan o amor e a união trazer para a Secretaria de Comunicação um sujeito que não respeita o próximo, não respeita a diversidade? Foi lamentável, senhor Jean Willis. Eu espero que o senhor não participe desse governo. Bom, enfim, será que ele vai entrar na tropa ou não vai? Porque o país dos fanáticos nos reserva mais. Olha. E a gente vai falar desses malucos daqui a pouco, não sai daí. Mas aí o Jean Willis, né, que traz essa polarização, fala assim, se fosse um hétero, eu esperava, né? Se fosse agora um gay, não. Ou seja, ele pauta, né? A diversidade só é limitada, não é diversidade, é o contrário. Isso se soma àquela fala do Barroso na semana passada, né? Aquele ato falho, nós vencemos o bolsonarismo. Depois ele vem, não é bem isso que você está pensando, né? E tudo agora que sai na imprensa não é direita, é tudo extrema direita. É tudo extrema direita. Você vai ler alguma coisa, extrema direita, extrema direita. Acabou a direita? É só você ver o manual do Marx, né? E aí, cabeça? Bom, em primeiro lugar, tudo menos mediocridade. Só tem uma palavra para definir essa mensagem chula do Jean Willis: baixaria. Isso é baixaria. Falta de argumento. Palavras amargas indicam falta de argumento. Ele quis agredir um governador que foi reeleito porque é aprovada a sua administração pelo povo do estado que ele governa. Um homem educadíssimo, que eu tive o prazer e a honra de conhecer, uma pessoa distinta, fino, incapaz de agredir alguém e que soube se colocar, soube responder. Foi até delicado, porque ele não deveria sequer ter respondido. Só de ter respondido, ele deu dignidade a esse cidadão, que não tem respeito pelo próximo, que considera qualquer pessoa que não pense como ele um inimigo, que quer ofender ao invés de argumentar. Parabéns, Eduardo Leite. As palavras do Pavinato aqui foram precisas, corretas, frase preconceituosa, e até a nossa querida Elaine Keller
Só falta andar com uma plaquinha, viva Lula, tá dizendo que você não merece estar naquele governo. Você não merece estar em governo nenhum, pelo que você demonstrou, pela baixeza do seu ato. São 15 horas e 51 minutos. Carolzinha. Olha, que falta de educação. É como você falou, Pavinato. Triste, ele já teve alguma vez? Triste ter que comentar desse cara, né? Mas além de falta de educação, acho que chega num nível de desprezo, assim, nível doentio, de verdade. Falar ainda mais já seria uma falta de educação, falar de qualquer pessoa dessa forma. Falar dessa forma agressiva com qualquer pessoa. Já seria ruim se ele falasse de qualquer pessoa. Mas o Eduardo Leite, como o Capês bem colocou aqui, um cara extremamente educado. E aí eu não tô falando de se ele é um pouco mais para a esquerda do que a gente, se não é, não importa. A política tem que ser feita com educação. Qualquer coisa tem que ser feita com respeito. E outra coisa, ele foi reeleito governador do Rio Grande do Sul, um dos estados mais conservadores que a gente tem aqui. Ele foi reeleito porque eles gostaram da sua gestão. Independente se a gente gosta ou não. Tanto é conservador. Tem uma matéria da Folha que eu achei o máximo. Só para pegar esse gancho e deixar você continuar. Um colunista da Folha, ele escreveu o seguinte. Eu falei assim, onde é que nós vamos parar depois de ler um negócio desse? Marcelo Leite escreveu na Folha, ó, mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Só os de Bolsonaro foram... Só, né? Porque a mudança climática fez igual... Lembra o comercial da Pernambucanas antigamente? Veio a mudança climática, ela bateu na porta do eleitor, o eleitor do Lula falou, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Bom, desculpa, só para falar desta baixaria, né, que o Sul é mais conservador. Exatamente, não é. Eles querem um cara que faça boa gestão e estão de parabéns os eleitores aí que escolheram um cara que acharam que fez a melhor gestão. E eu li que o João Willis parece que faz parte da SECOM, né, que é o gabinete ali de comunicação. Não foi nomeado, não foi, tá em vias. Então já pode mudar para gabinete do ódio 2. Não, exatamente. Já pode mudar. Não seja. Gabinete do ódio. E eu falo isso, sempre falo aqui, desde Bolsonaro... Vão enfiar onde o João Willis no SECOM? A Secretaria de Comunicação. Não, para o sujeito que tem esse tipo de mensagem. E como trabalhar a comunicação do governo. Cadê o slogan do governo de amor e união? Cadê? Mas o Felipe Neto também vai numa linha bem... Eu quero ver agora o pessoal do Amor falar que o Lula tem o Carluxo dele. Uma curiosidade. Quero ver. De onde veio esse sujeito, João Willis? Do BBB. Do quê? BBB. Senhor Paulo Pimenta, fica aqui o nosso apelo. É Big Brother? Não pode ser nomeado esse sujeito. Não, mas... Pode. Mas independente disso... Eu não sei, é o Paulo Pimenta que é da SECOM? Será que ele está querendo colocar pimenta na SECOM alheia? Professor Marcelo Suano, você acha que ele vai para a SECOM? Bom, se não quiser falar do João Willis, eu só quero trazer um assunto aqui, o professor fala dele também. Eu merecia a gente ficar 30 segundos em silêncio, que é o silêncio. Não, porque tem rádio. Era isso que eu ia até fazer. O pessoal do rádio, mas merecia a gente parar, ficar olhando para esse bobão aí. Exatamente, a gente tem que pensar no rádio. Aqui adoram o Eduardo Leite, né? Eu, particularmente, fui opositor a Eduardo Leite. Não concordava com as políticas, parte das políticas que ele adotava, não concordava com parte do planejamento estratégico dele, não concordei da maneira como o PSDB trabalhou aquela questão das prévias. Em síntese, eu sou opositor a Eduardo Leite. No entanto, eu nunca vi o Eduardo Leite ofender qualquer pessoa, nunca o vi sendo deselegante, nunca o vi sendo não propositivo, eu nunca o vi sendo medíocre. Eu posso discordar do que Eduardo Leite faz, mas eu não posso chegar e ofender o Eduardo Leite ou rebaixar a sua condição de liderança política. Para ele, que tem um determinado segmento que ele representa ou quer representar, fica para o João Willis o modelo. João Willis, você que se diz líder desse segmento, mire-se naquele exemplo. Mire-se num exemplo que nós temos aqui à mesa. Você tem que se mirar em pessoas que são propositivas e tenham inteligência real, capacidade, tenham cultura, tenham nobreza de caráter e nobreza de espírito. Você se comporta como o que há de mais baixo na sociedade, razão pela qual a única coisa que você mereceria seria o silêncio. Faço minhas palavras do Capês quando disse que o Eduardo Leite, ao responder para este senhor,
ele dignificou alguém que não quer ser dignificado. Porque ele só tem uma coisa, realmente, ele é baixo. E na sua baixeza, eu lamento que, infelizmente, ele vai ocupar um bom cargo no governo Lula, por uma razão simples. Posso fazer só? E aí eu só encerro dizendo o seguinte, por uma razão muito simples. Você falou, é o governo da paz e amor, é isso? Como é que é? É, amor e reconstrução. É, amor e reconstrução. Não te esquece que no inferno, entre os demônios, também há amor. Só que só dura esse amor enquanto não afetar o interesse um do outro. Ou seja, tem amor também no inferno, um amor estranho, um amor. Mas posso só fazer uma pequena correção aí no que você disse no início, que todos adoram Eduardo Leite. Na verdade, essa palavra é muito perigosa, porque assim, eu gosto muito da forma correta e educada que ele faz a política dele, um pouquinho mais à esquerda do que o meu modelo, mas ok, respeito, e o povo do seu estado também gosta. Mas essa adoração ao político é o que gera a agressividade e políticos agressivos como Jean Willis. Então é isso que me preocupa. A gente vive um jogo de futebol. Você está certo. Isso vive um jogo de futebol. É verdade, mas tem que falar uma coisa, Carol. Absolutamente certo. Por que ele foi ofendido? Porque ele, numa opção administrativa, pragmática, ele pensa que um modelo, que é o colégio militar, cívico-militar, que está dando certo, que tem baixíssima evasão escolar, que tem um alto nível de aproveitamento no INDEB, que não tem violência, registros de violência, e que pode ser, por enquanto, uma ilha. Mas se está funcionando, para que acabar? Vamos tentar aumentar o maior número possível. As crianças que tiverem acesso, se eu não posso atender todas, eu não vou acabar com o modelo e prejudicar quem está sendo atendido. Então ele tomou uma decisão administrativa correta e foi ofendido na sua dignidade humana em razão disso. É mais grave ainda. E é assim, a gente bate nas ideias. Por exemplo, aqui eu discordo da maioria em muitos assuntos, mas a gente não bate na pessoa, a gente não pode desrespeitar. Domingo não tá na roda, eu saí pra jantar com o Felipe Monteiro. Sim. E pode brigar com ele o programa inteiro. Quem briga com o Felipe Monteiro faz as pazes com quem? Não é ele que briga comigo. Não. Ele briga comigo o tempo todo. Mas a Elaine, ela trouxe um aspecto fundamental. Tá? E é sobre essas formas, né? Porque isso foi através de um tweet. Fosse presencial, podia chegar às vias de fato, como quase sempre acontece em questões de agressões gratuitas, em questões de falta de educação, né? Isso a gente tem que rechaçar no Brasil. Isso não é exclusividade de nenhum lado. Para mim, existem estúpidos de todos os lados e, para mim, quem é de direita, quem é conservador, quem é conservador tem a obrigação de manter o respeito à cordialidade como mandam as tradições. Quem é conservador tem a obrigação de não se rebaixar por mais sentimentos controversos que ela sinta em relação a algo ou a alguém. Eu costumo dizer, as armas do cidadão em uma democracia real e nunca relativa são as palavras postas em contraditório e não em contradição, bem como jamais em contravenção. Por isso, fica aqui registrado também o meu desagravo ao ocorrido no aeroporto de Roma. Lamentável. Né? Por mais divergências de ideias, e são de ideias que eu tenha com o ministro, que foi meu professor, Alexandre de Moraes, não é? Eu não posso silenciar diante da agressão, e mesmo que eu pudesse me silenciar, não o faria, porque assim deve ser. A barbárie, ela deve ser afastada. A Polícia Federal vai mandar as imagens, vai solicitar, e o governo italiano vai mandar as imagens para o Brasil essa semana, e tudo será investigado. Mas nada justifica a barbárie, e fica aqui publicamente registrado, mais uma vez, o nosso desagravo e também a nossa solidariedade. Nenhuma agressão pode ser tolerada.